Olá pessoal, me chamo Mel, que agora a gente vai fazer o circuito aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai basear o nosso circuito no filtro passa baixas, certo? Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter um resistor e um capacitor. A impedância do capacitor, pessoal, ela vai baixar conforme o aumento de frequência. Então, quanto maior for a frequência, mais esse capacitor vai se comportar como um curto-circuito, certo? E o resistor ele vai ficar fixo aqui. Ou seja, isso aqui vai atuar como um divisor que vai variar o sinal de saída aqui conforme a frequência, né? Em frequências muito baixas aqui, caso 1 Hz, digamos, e esse capacitor aqui for, digamos assim, 10 nano, então o que é que vai acontecer? A impedância do capacitor ela será muito alta, né? Ele vai se comportar quase como um circuito aberto, né? Um resistor de resistência muito alta. Então a grande maioria do sinal ele vai sair aqui, certo? Agora, em frequências altas, digamos assim, 20 kHz, aí esse capacitor vai ter uma impedância muito baixa, ele vai se comportar quase como um curto-circuito. Então, o ganho dele vai lá embaixo, né? Mata o sinal todinho. Então, a gente vai ter uma resposta aqui, ó. O ganho em função da frequência vai começar assim. Em frequências muito altas, eu tenho 1, 1, e aí conforme a frequência vai aumentando, o ganho vai se aproximando de zero aqui, ó, certo? Então é assim que ficaria um filtro passa-baixas. No nosso caso aqui, a gente quer que no centro tenha um ganho flat assim, ó. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um filtro RC aqui e colocar em série com outro filtro RC. Agora o que a gente vai ver? Esses circuitos aqui, ó, vai ser a minha impedância 1 e esse circuito aqui vai ser a minha impedância 2. Tudo bom? E aqui eu vou ter minha saída. Tensão de saída. Olha só, observe. Se lembra? Vocês conseguem se lembrar do que a gente viu no vídeo anterior? Se as impedâncias forem iguais, eu vou ter um sinal igual a metade do que entra aqui, né? Certo? Então aqui, como eu tenho duas impedâncias iguais, embora cada uma dessas impedâncias varie com a frequência, mas elas vão variar igualmente, né? Então sempre vai ser 1 sobre 2 aqui, porque as impedâncias serão iguais. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que acrescentar um potenciômetro aqui, ó. Bem nesse ponto. E aí, o que é que vai acontecer? Veja que esse potenciômetro, se ele estiver totalmente aqui em cima, eu vou ter esse circuito aqui. Ele vai fechar um curto-circuito, esse capacitor, certo? E aqui embaixo, como a resistência do potenciômetro vai estar no máximo, eu posso desprezar ela, né? Então vai ser um circuito assim. Ou seja, isso aqui se parece com isso aqui, né? Considerando esse resistor aqui, ó, igual a esse outro. R1 igual a R2. Então, vamos levantar a curva dele aqui, né? Olha só. O ganho em função da frequência, certo? Que o S será igual a o quê? Em frequências muito baixas, o ganho será 1. Porque esse capacitor vai atuar como um circuito aberto, então ele vai passar direto aqui. Agora em frequências
baixas, né, aqui. Agora em frequências altas, por sua vez, esse capacitor vai se comportar como um curto-circuito, assim. Então, como R1 é igual a R2, eu vou ter um ganho 1 sobre 2. Então, a resposta vai ficar assim, ó. Em frequências baixas o ganho vai ser 1, e em frequências altas o ganho vai ser metade. Certo? Me perdoe se eu falei algo diferente, mas é assim. Olha só, o ganho é meio em altas frequências e em baixa frequência o ganho é 1. E eu tenho essa transição aqui, ó. Então, quando eu estiver com o potenciômetro de grave totalmente virado para a direita, eu vou ter uma resposta assim. E se for o contrário, potenciômetro totalmente virado à esquerda, eu vou ter um circuito assim. O capacitor que será curto-circuitado é o capacitor de baixo. O capacitor de cima vai ter toda a resistência do potenciômetro, né, que eu posso desprezar para fins de... então vai ficar assim, certo? Beleza. Capacitor inferior curto-circuitado, desprezando a resistência aí de cima. O que é que eu vou ter? Vamos ver a resposta em frequência. O ganho em função da frequência vai ser... Quando eu estiver com uma frequência bem baixa, né, aqui, observe que esse capacitor iria se comportar como um circuito aberto. Então ele vai ter uma frequência assim, quer dizer, um ganho próximo de zero. E aí quando a frequência começar a aumentar, ele vai se aproximar de 1 sobre 2. Certo? E aí ele nunca vai passar disso aqui, porque o R1 é igual ao R2, né? R1 sempre é igual a R2. Então o ganho vai ser esse. Ou seja, ele começa em frequência baixa em zero, e aí ele termina na metade aqui. Ou seja, a gente vai ter um comportamento assim, né? Ele flat, se ele estiver no meio, vai ser 1 sobre 2 em todas as frequências. Se eu colocar ele todo para a direita, vai ser assim, ou seja, vai dar um ganho maior nos graves, e o resto fica flat. E se eu colocar ele todo para a esquerda, né? O ganho aqui em frequências muito baixas será próximo de zero, vai aumentando até chegar aqui. Ou seja, se você parar para observar, ele mexeu só nessa faixa aqui, ó, dos graves. Então a gente já resolveu o nosso problema, né? O primeiro circuito, o de graves, será assim. E aí só faltaria calcular a frequência de corte, né? Certo? E aí a gente veria pela faixa de frequência que a gente deseja que trabalhe, né? Qual é o grave que a gente quer que ele funcione bem, beleza? Ou seja, como é que vai ser essa curva exatamente, né? Se ela vai ser mais acentuada, se ela vai ser mais pra cá, sabe? Então é isso basicamente, né? A gente vai ter que fazer pensando nisso. E o mesmo vai acontecer para os médios e para os agudos, né? Então no próximo vídeo a gente já vai ver esse dos agudos, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só escrever aí embaixo. E eu espero que eu tenha passado, né?